Bem-vindos a mais um episódio de Quatro Mulheres, Quatro Destinos. Hoje vamos falar de uma palavra que é quase religião para muita gente: poupança. Mas não é qualquer poupança. Falamos da poupança da Maria. A Maria não vai só ao banco. A Maria poupa no banco, poupa em certificados, poupa na lata e, se a deixarem, poupa até debaixo do colchão. E no meio disto tudo há uma pergunta importante. Ela está a poupar para se proteger ou só para alimentar o medo? Para muita gente, poupar é difícil. Para a Maria, não poupar é que é impossível. Ela sente que se gastar 1 euro a mais, está a comprometer toda a sua reforma. Os filhos, os netos e talvez até 3 gerações à frente. Vamos entrar na cabeça dela e depois ver o que a Inês tem a dizer. Eu gosto de ver dinheiro parado. Eu sei que financeiramente isso não é uma frase bonita para se dizer, mas o que é que querem? Dá-me paz. Na minha cabeça funciona assim: dinheiro na conta à ordem, insegurança. Dinheiro em poupança, segurança. Dinheiro em certificados, adulto responsável. Dinheiro debaixo do colchão, preparada para o apocalipse. E eu cresci a ouvir: o dinheiro faz-se com muito esforço. Hoje temos, amanhã não sabemos. Quem não poupa, passa fome. E, além disso, eu vi pais preocupados com contas, gente a perder casas, pessoas a depender de familiares na velhice. Então eu aprendi uma coisa: o pior que me pode acontecer é ficar sem rede. Por isso, sempre que recebo dinheiro, a minha primeira pergunta é: como é que eu posso garantir que isto não desaparece? O meu salário cai e eu pago as despesas da casa, coloco logo uma parte para segurança, outra parte para certificados e fico a olhar para o que sobra. Como se estivesse a olhar para um filho que vai estudar para o estrangeiro. E ainda lhe digo: vai, mas volta inteirinho, por favor. Se alguém me diz: Maria, aproveita, faz uma viagem, compra qualquer coisa para ti, e eu respondo, e eu durmo mais descansada a ver o saldo a subir. Mas há uma coisa que eu nem sempre admito. Às vezes não é poupança, é prisão. E eu sinto culpa por comprar uma roupa nova, sinto culpa se vou jantar, sinto culpa se marco umas férias. E eu não tenho paz nem a gastar, nem a não gastar. E de vez em quando eh, eu própria me pergunto: será que eu estou a poupar para viver melhor no futuro ou para ter medo com mais saldo? Quando a Maria me fala das poupanças dela, eu fico contente até certo ponto. Eu digo-lhe sempre: Maria, poupar é ótimo, mas poupar por medo é um problema. E eu explico-lhe que uma coisa é ter fundo de segurança, ter dinheiro para objetivos específicos, ter dinheiro para uma poupança estruturada. Outra coisa é acumular dinheiro como se o mundo fosse acabar todos os dias e recusar-se a viver o hoje para chamar isso de responsabilidade. Quando ela me diz: eu não mexo nas poupanças nunca, e eu pergunto: então vais viver de quê quando chegar à altura de usar esse dinheiro? E ela responde: depois logo se vê. E eu digo-lhe: não, Maria, não é para poupar a vida inteira para depois morreres com a conta cheia e o coração vazio de experiências. Depois há a parte técnica: dinheiro parado a render pouco, inflação a comer valor, medo de investir um pouco melhor. E eu digo-lhe: se tu tens tudo parado e só o guardas porque tens medo, estás a trocar um medo por outro. O medo de ficar sem dinheiro hoje pelo medo de não ter o suficiente amanhã.
O objetivo não é gastar tudo, mas também não é guardar tudo. É guardar com propósito e gastar com consciência. Eu e a Maria somos o antes e o depois. Ela eu preciso de poupar para dormir. Eu durmo bem na mesma. Não sei é como é que vou acordar na reforma. Sempre que ela fala de certificados, quantas poupanças, planos, e eu digo: eu tenho um plano, eu trabalho, o dinheiro entra, eu vivo. Mais tarde, logo se vê. Eu sei que devia poupar, mas cada vez que vejo dinheiro parado, penso: isto dava uma viagem fantástica. Bem, eu nem chego à parte da poupança. Eu vivo numa realidade paralela. Quando eu ganho mais, eu até começo a poupar. Mas entretanto aparece uma série de fogos para apagar. Se eu tivesse metade do que a Maria tem parado, eu pagava dívidas, mudava de casa, comprava tudo o que tenho em falta. Mas quando lhe digo isto, ela olha para mim e diz-me: estás a ver? É por causa disso que eu não te dou a gestão das minhas poupanças. Vai-se lá entender porquê. Neste episódio vemos a Maria que poupa muito, mas vive com medo de mexer na poupança e culpa quando gasta. Vemos a Inês que quer que a poupança seja ferramenta de liberdade e não de prisão. Vemos a Rita que vive sem poupar, convencida de que tudo se há de arranjar. E vemos a Carolina, para quem poupança é um conceito ainda teórico, pois primeiro tem que sair do buraco. E a pergunta que fica é: estamos a poupar para viver melhor ou para manter o medo confortável? A forma como poupas diz muito sobre o que viveste em criança, o que vives na tua família e o que acreditas sobre segurança. Se tu achas que o mundo é perigoso, o futuro é ameaça. E se não controlar tudo, vou ficar sem nada. É normal que poupes por medo, sintas culpa ao gastar e nunca te sintas preparada o suficiente. Mas poupança saudável não é nem zero equilíbrio como a Rita, nem zero vida como a Maria. É eu cuido do meu futuro sem abrandar o meu presente. Se te revês na Maria ou tens alguém assim em casa, o desafio desta semana é: faz uma lista das poupanças que tens, quantas, certificados e o que já colocaste de lado. Ao lado, escreve: para que é este dinheiro que eu estou a guardar? Depois pergunta: e eu sei em que momento da minha vida quero começar a usar este dinheiro sem culpa? E se hoje não consegues gastar 1 euro sem te sentir mal, talvez o próximo passo não seja poupar mais, mas sim trabalhar a tua relação com o dinheiro e com a segurança. Se este episódio te fez pensar na tua própria poupança, deixa aqui o teu like, partilha com aquela pessoa que guarda tudo para um dia e diz-me nos comentários: és mais Maria, Inês, Rita ou Carolina quando o assunto é poupar? No próximo episódio vamos falar de um tema sensível: cartão de crédito, o amor tóxico, com a nossa Carolina a testar limites e a Maria a ter mini ataques cardíacos cada vez que ouve a palavra crédito. Até lá, lembra-te: poupar é importante, mas viver também conta. Desejo-vos um excelente fim de semana, um beijinho e fiquem bem.